Você sabe como os discípulos de Jesus morreram. É do conhecimento comum que Jesus teve uma morte violenta depois de ser pregado a uma cruz e pendurado para morrer. Mas o que não é tão conhecido é que os discípulos também tiveram mortes extremamente violentas. Alguns deles morreram quase como Jesus. Outros morreram de forma semelhante, mas com algumas diferenças. Ainda outros morreram completamente diferente. Embora de forma tão violenta, um discípulo ficou longe de ser torturado e teve uma morte normal. Um deles se matou. Outro discípulo desapareceu. Vamos explorar todas estas conclusões bizarras das diferentes maneiras que os discípulos de Jesus morreram. Características: Jesus não era o único que foi crucificado. Era uma forma comum de execução, aperfeiçoado pelo governo romano. Além de Jesus e uma infinidade de outros criminosos condenados executados desta forma, 3 dos discípulos de Jesus foram mortos usando este método de tortura. Filipe, Tadeu, Simão, o cananeu suportou essa experiência infeliz, crucificado de cabeça para baixo. Pedro também foi condenado à morte por crucificação. A tradição diz, porém, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, com todos os outros aspectos restantes da mesma. Algumas fontes afirmam que Filipe foi crucificado de cabeça para baixo também. Acredita-se que isso foi feito porque Pedro se recusou a ser crucificado da mesma forma que Jesus. Ele sentiu que, por ser apenas um discípulo, ele não era digno de morrer como Jesus. A veracidade disso é questionável. A simples ideia de que carrascos permitiria uma vítima para determinar a maneira em que sua sentença seria realizada é discutível. Os registros históricos provam nem refutar a afirmação. No entanto, é crença comum nos círculos cristãos que a decisão de crucificar Pedro de cabeça para baixo era dele e que sua execução foi realizada como tinha solicitado. Ao contrário da crucificação tradicional, em que a vítima geralmente morre de asfixia, a morte de Pedro foi provavelmente acelerada e foi o resultado de uma hemorragia cerebral. O sangue correu pela sua cabeça e perdeu a consciência. Amarrado a uma cruz. Andreu, outro discípulo, também foi crucificado. Sua morte, no entanto, tinha um toque que os outros não experimentaram. Andreu foi severamente açoitado, como era prática comum na preparação de uma vítima antes de pregar-lhe na cruz. Andreu, no entanto, não foi pregado na madeira, mas foi amarrado a ela. À primeira vista, pode-se pensar que ele saiu fácil. Qual é a violência ou a dor nisso? Isso é, até que se perceba a crueldade total dessa tortura. Quando se entende como crucificação funciona, em que as vítimas alavancam para frente e para trás de seus pulsos até os tornozelos, deslocando seu peso para respirar, percebe-se o atraso de morte em ser amarrado ao invés de pregado na cruz. Ao contrário de Jesus, que morreu depois de apenas 6 horas de sofrimento, Andreu permaneceu vivo na cruz por mais de 2 dias e noites seguidas. Ele sofreu todas as mesmas dores produzidas pela crucificação. A tradição do martírio desse discípulo está ligada à cruz de Santo André, em forma de X, presente na bandeira da Escócia. Portanto, teria sido crucificado numa cruz em forma de X. Morte por decapitação. Decapitação é uma visão sangrenta para os espectadores, mas uma morte bastante rápida para a vítima. Embora a ciência não seja exatamente clara sobre quanto tempo uma pessoa vive após a decapitação, algumas conclusões sugerem que a consciência permanece no cérebro durante vários segundos após a decapitação. O discípulo que experimentou esse tipo de morte foi Tiago, filho de Zebedeu. O fato mais interessante sobre a sua morte não é como ele morreu, é como a pessoa responsável por sua decapitação morreu. Alguém o acusou falsamente de violar uma lei. Essa acusação levou à sua sentença de morte. O acusador se arrependeu, tornou-se um crente no cristianismo, e pediu para ser decapitado junto com Tiago. Os dois tiveram suas cabeças cortadas ao mesmo tempo. Esfolado vivo. Os detalhes do quão doloroso ser esfolado vivo realmente é óbvia. O corte da faca no corpo inteiro e a remoção da pele é perturbador. A resposta natural da vítima ao ter uma faca lhe penetrando é empurrá-la de volta.
Isso resulta em um corte imperfeito, cortando músculos e rompendo ligamentos. O corpo inteiro estaria sangrando, nervos seriam expostos. O mero choque da dor desse tipo de tortura é suficiente para matar a vítima. O discípulo de Jesus que experimentou esta morte em particular foi Bartolomeu. Embora ele tenha sido decapitado horas depois, Bartolomeu suportou ser esfolado antes de sua execução por horas. Essas foram as 5 formas violentas de como os discípulos de Jesus morreram. Mas não acaba por aqui. Farei a parte 2. Então, se gostou das informações, compartilhe com seus amigos. Deixe o gostei. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos.